Como a luz do sol é o amor de Deus, luz que brilha em mim e também quer brilhar em você. Como a luz do sol, não posso desistir, deixar brilhar a luz do amor de Deus em mim. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. Você pode tomar aí em suas mãos, na sua Bíblia, essa palavra de Deus que verdadeiramente vem nos abençoar. A palavra de Deus é sempre uma bênção sobre nós. Como ela mesma diz a respeito de si, ela não volta ao céu sem antes ter produzido o fruto. É como o orvalho que cai sobre a terra, rega a terra, mas não volta ao céu sem antes tê-la fecundado. A palavra de Deus que enche os nossos corações faz isso por nós. Então escute e permita que hoje, por meio dela, nosso Senhor venha fecundar seu coração e fazê-lo produzir muitos bons frutos. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. É um convite, gente, mas é também uma ordem de Deus para nós. Quando nós nos afastamos desta ordem de Deus, a nossa vida fica vazia de sentido. Por que que tantos caminham assim, cabisbaixos, entristecidos, como que lhes faltando um pedaço na alma, um pedaço no coração? Porque todas as vezes que eu me ponho contra o que Deus me pede, ou ignoro a missão que Deus tem para mim, a minha vida fica verdadeiramente sem rumo, sem sentido, como que faltando algo muito importante nela. E o que é isso que falta para nós? Bom, uma missão da qual nenhum de nós escapa. Qual é? Ide pelo mundo inteiro para levar uma boa notícia. E não é só uma boa notícia, é a boa notícia. Levar essa boa nova a toda criatura. Que Jesus está vivo, ressuscitado, que a morte foi vencida, que o mal não tem a última palavra sobre nós, que a última palavra sobre a nossa vida, quem determina é Deus. Levai essa boa nova para as vossas casas, para as vossas famílias, para os vossos vizinhos, de que Deus é por nós, de que Deus é em nosso favor, de que Deus é nosso amigo, é nosso Pai, é nosso cuidador, é o nosso consolador, é o Paráclito em nosso favor. E quantas pessoas perecem porque não recebem essa boa nova, ou se a recebem, quando a recebem, recebem de uma maneira inadequada. Aí a palavra de Deus nos diz: vão, anunciem, digam para todo mundo, porque quem acreditar e se comprometer pelo batismo, quem acreditar e verdadeiramente morrer para a velha vida, porque o batismo é isso, é morte de uma vida e início de outra. Por que que no batismo a pessoa afunda na água? Ou a gente cobre a pessoa com a água? Para afogar a vida velha. É só um sinal, não é? É um símbolo, mas é um símbolo que retrata algo que espiritualmente está acontecendo ali. Eu estou afogando a vida velha de pecado, entristecida, longe de Deus.
contagiada pelo pecado, sob influência do maligno. Eu morro para essa vida e eu nasço para uma vida nova. Quem crê e der esse passo será salvo. Mas aquele que não crê, ele entra em condenação. E a palavra de Deus nos diz como é que essa boa nova deve ser levada. Ela precisa ser anunciada no poder do Espírito Santo, gente. A alegria da boa notícia de Deus, que Deus veio a nós, ela precisa ser levada na força do Espírito Santo. Deus não só quis que a sua igreja, porque essa igreja é de Deus, não é por isso que ela não naufragou, é por isso que ela não desfaleceu, não desanimou, não sucumbiu no decorrer desses milênios, porque ela é de Deus. Contam que Napoleão sequestrou um dos papas e, ameaçando o papa, disse para ele: ou você faz o que eu mando e entra no meu esquema, ou eu vou destruir a sua igreja. Disse que o papa custou se recuperar, de tanto que ria de chorar. Ele era bem humorado. Ria, e virou para Napoleão e disse assim: se nós que estamos dentro não demos conta de destruir, você que está fora é que não vai conseguir mesmo. Era uma piada. É verdade, gente. Olha, o grande veneno para destruir uma família não vem de fora, está dentro. O grande veneno para destruir a igreja não são os ataques de fora. Todas as vezes que a igreja foi atacada, perseguida, ela se purificou, cresceu, amadureceu, se santificou. Então a perseguição não é bem-vinda. Ninguém quer ser perseguido. Mas o Espírito Santo usa dessas perseguições que fazem contra a igreja para transformá-la em algo ainda mais belo do que ela já é. Agora, qual é o mal que tem o poder de destruir? É aquele que nasce de dentro, né? E veja, mesmo com as nossas loucuras, os nossos desvarios, ou pegando emprestado essas palavras desse Papa, não é? Nós que estamos dentro não conseguimos acabar com ela. Por que a gente não conseguiu? Porque essa igreja é de Deus. E porque ela é de Deus, ela sobrevive inclusive a nós, para o nosso bem, para o nosso cuidado. É uma mãe carinhosa que nos pega nos braços. Essa igreja de Deus, Deus não só quis, Ele a fez carismática, na força do seu Espírito. E por isso nós lemos aqui que esses sinais, esses milagres acompanharão aqueles que têm fé, aqueles que têm confiança em Deus, aqueles que prosseguem sem desanimar. Você é dessas pessoas que, porque confia em Deus, não desanima? Eu acredito que seja. Não é? Talvez você até pense assim: a minha fé é pequenininha, a minha confiança é fraca. De todos nós, né? Em alguns momentos, né? De todos nós. Porque os mais fortes entre nós e que confiam com mais força, a confiança ainda é frágilzinha. Mas essa confiança frágil depositada em Deus é uma potência, é um poder sem medida. E ao olhar para o seu coração você diga: sim, minha confiança precisa aumentar em Deus. Mas você é uma pessoa que confia. E porque você confia em Deus, mesmo com a sua confiança, como você diz ou pensa, frágil, você continua um passo após o outro, porque você crê que o Senhor está com você. É verdade? É assim com você? É porque você acredita, confia e ama Deus que você tem prosseguido? Então olha o que diz a palavra: estes sinais acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Aonde nós chegamos, em nome de Jesus, o mal tem que ceder, o mal tem que sair, tem que ir embora, tem que libertar aquele que está oprimido. Por quê? Porque nós somos presença viva de Deus, não pelos nossos méritos, mas por escolha do céu, por escolha de Deus e pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós somos templos do Espírito Santo, casa de Deus. Então aonde nós chegamos, Deus chega conosco. Você pode levar a presença eucarística de Jesus
num potezinho de vidro. Não estou dizendo que é para fazer, tá? Estou dizendo que ele vai. Você pode ir naqueles potezinhos de plástico que a gente põe carne dentro da geladeira e fecha. Você pode levar até numa latinha de extrato de tomate. Ele se sujeita, ele vai. Você pode levá-lo numa âmbula, que é o lugar adequado para poder levá-lo. Num relicário. Você pode levar Jesus de várias maneiras, porque independente da dignidade do pote, se ele foi posto ali, ele vai. É ele. Né? É ele. Né? Que Deus nos livre de ver a pessoa transportando a Eucaristia numa latinha de extrato de tomate, né? Mas se puser, ele vai. Eu não sei que tipo de recipiente somos nós. Se nós somos uma âmbula digna, não é? Bonita, às vezes até banhada em ouro, para a dignidade do nosso Senhor, não é? Em reconhecimento da dignidade do nosso Senhor, ou se nós somos uma latinha vagabunda, enferrujada e até suja, mas que por escolha e pelo amor de Deus, o Senhor quis ficar dentro de nós. Não importa a dignidade da lata, a presença de Deus não se diminui por causa das nossas imperfeições, do vaso frágil, estragado e até impuro que nós somos. Se nós abrimos o nosso coração para receber nosso Senhor na nossa vida, e se Ele nos escolheu, ainda que nós carreguemos a ferida dos nossos pecados, os nossos inúmeros defeitos, ainda que você diga eu não sou uma pessoa pura, também não sou, estou caminhando para me purificar. Essa vida é uma purificação, mas eu não renuncio, eu não rejeito e eu não aceito que Jesus não vá comigo. Eu levo Jesus no meu coração, gente. Entre trancos e barrancos, Jesus está comigo. Então, aonde a gente chega, o bem tem que prevalecer e o mal tem que abrir caminho. E aí a palavra de Deus nos diz: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se entrar em contato com o mal que pode matá-los por meio das serpentes venenosas, do veneno mortal, isso não lhes fará mal. Se agem em nome de Deus, não lhes fará mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Nosso Senhor nos deu o seu Espírito Santo para que a evangelização ela seja poder de Deus na nossa vida. Ontem eu fiquei tão contente quando eu vi o Monsenhor, não é, num dos vídeos, anunciando, mostrando em mãos. Vi ontem, não é? Eu já sabia, mas não tinha tido a oportunidade de acompanhar. Ele em mãos com um livro intitulado, o livro dele, escrito por ele, intitulado Pentecostes Hoje. Gente, que alegria. Ah, tá aqui. Vou pôr aqui do ladinho. Paulo lembrou bem. Vou ficar aqui. Intitulado Pentecostes Hoje. E a minha alegria é porque Pentecostes não é um fato histórico. Ah, Pentecostes aconteceu 50 dias após a Páscoa. Gente, isso é verdade. Mas isso não é o mais importante. A pessoa querer encontrar o contexto histórico e se fixar nisso de quando o Pentecostes aconteceu. Porque o Pentecostes, ele ultrapassa o fato histórico. Pentecostes é uma graça de Deus para nós hoje. É uma promessa de Deus para nós hoje. É o Espírito Santo sendo derramado na nossa vida. Para quê? Para que cheio de Deus, aonde eu chegar, Deus chegue comigo. Você não gostaria que isso acontecesse com você? Que essa fosse a sua realidade do dia a dia? De aonde você chegar, ao colocar as suas mãos sobre alguém e rezar por esta pessoa, você notar de imediato que algo dentro dela muda? Não é magia, não é superstição, não é curandeirismo, não é crendice barata. É confiança de que aquele que nos criou, quando entra no coração de alguém que está enfermo, pode consertar aquilo que está estragado.
E Deus faz no passo dele, na medida dele, conforme a necessidade da pessoa. Ele cura de muitas maneiras, mas veja, colocou para nós um caminho, de que nós devemos ir ao encontro, como diz o Papa Francisco, com um amor amoroso. Não é? Porque quem tem amor põe a mão sobre o outro. A gente toca na pessoa que a gente gosta, que a gente quer bem. Quando você tem nojo de alguém, você não põe a mão na pessoa. Não é? É com esse amor amoroso que nos faz fazer com que o outro sinta que nós somos alguém em favor dele. E naquele momento o amor entre nós e aquela pessoa enferma, entre aquela pessoa que reza por nós e nós enquanto estamos doentes, esse amor entre nós produz cura, produz salvação, porque o Espírito Santo, gente, nunca está numa pessoa sem atuar. Ele só não atua se a gente não deixar. Mas a presença dele na nossa vida já é atuação, ele é dinamismo. Tanto que há uma passagem que Jesus diz: descerei sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. E antes disso, Jesus usa até mesmo a palavra batismo no Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará a força. Para que Deus nos deu o Espírito Santo? Para a gente ter a força que sem ele a gente não tem. E por que Jesus falou de um batismo no Espírito Santo? Porque se trata de nós estarmos completamente mergulhados no Espírito Santo. Nós estamos celebrando aqui esses 50 anos, esse jubileu de um grande derramamento do Espírito Santo sobre a humanidade, sob o nome de Renovação Carismática Católica. É um verdadeiro mergulhar do mundo no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo renova a face da terra. E nós precisamos que as pessoas que estão sobre a terra sejam renovadas. Agora nós nos perguntamos, por que Deus quis dar para nós um derramamento do Espírito Santo neste tempo, sobre esta geração, sobre a nossa geração? Se você pegar lá o livro de Joel, do profeta Joel, você vai perceber que Joel diz que acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todo fim de tempo, não é fim do mundo, é fim de tempo. Deus derrama o seu Espírito Santo. Não é? Você tem uma partida de um jogo de futebol, ele tem o seu fim, mas ele também tem os seus tempos. Então tem o final do primeiro tempo, tem o final do segundo tempo, às vezes tem prorrogação. O final do tempo não quer dizer o final do jogo. Houve um fim de tempo com o início da igreja, que foi o fim do tempo do Antigo Testamento. Veio para nós o Messias, um novo tempo começou, que foi o tempo da igreja. Mas esse tempo também tem um fim, que é quando nós encontraremos o Senhor na glória. Ele nos prometeu que da mesma forma em que ele foi para o céu, ele voltaria. E os anjos que ficaram, se você ler os 2 últimos versículos, verá que depois de falar disso, Jesus subiu aos céus. E se você continuar depois lá nos Atos dos Apóstolos, você vai perceber, não é, que os anjos que acompanhavam aqueles que foram testemunhas da ascensão de Jesus ao céu, os aborda e perguntam: por que vocês ficam aí de boca aberta a olhar para o céu? Do mesmo jeito que esse Jesus subiu ao céu, ele descerá. E quando ele vier, isso será o início de um novo tempo, da entrada dos filhos de Deus na glória do Pai do céu. Não é? Então, esse Espírito Santo derramado sobre nós, ele marca um fim de tempo. E todo fim de tempo exige um Pentecostes por causa das dificuldades próprias daquele tempo. Hoje a gente está vendo assim um ressurgir de perseguição aos cristãos. Nós estamos vendo aonde os cristãos não são mortos, nós vemos uma perseguição assim tremenda, sistemática e violenta contra o cristianismo. Nós estamos vendo uma invasão de pecado nas nossas vidas e das nossas famílias como nunca antes nós havíamos visto. Uma normalização da imoralidade.
uma conformidade com o que é desonesto, gente. Se isso não é sinal de fim de tempo, e se não exige uma graça especial de Deus para nós superarmos esses momentos de dor e de sofrimento, então eu não sei o que é. O Espírito Santo nos é dado nesses fins de tempos para que nós possamos defender o bem, defender o amor e lutar pela salvação dos nossos. E quem era cheio do Espírito Santo não recebia só o Espírito Santo. Como eu e você não devemos receber só o Espírito Santo, devemos receber o Espírito Santo e os seus dons, porque nós estamos num mundo que transformou o pecado numa indústria. E quem sou eu e quem é você para combatermos com as nossas próprias forças a indústria de pecado desse mundo, de morte, de pornografia, de droga? Quem é você, minha senhora, para sozinha, com as suas forças humanas, lutar contra a indústria da droga que está aí assediando seu filho, sua filha? A senhora sozinha não dá conta, mas a senhora cheia do Espírito Santo pode fazer o que fez São Francisco de Assis, pode fazer o que fez nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios do Espírito Santo, nós podemos o que sem Ele nós jamais seríamos capazes de conseguir. Então vamos entender uma coisa: nesse dia de hoje em que a Canção Nova se abre para celebrar esses 50 anos de derramamento desta graça chamada Renovação Carismática Católica, nosso Senhor não quer que a gente faça recordações, memórias, lembranças. Ele quer atualizar essa graça no nosso coração hoje. Eu preciso ser um evangelizador na força do Espírito Santo. Você precisa ser um pai e uma mãe na unção do Espírito Santo. Você precisa ser um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, um patrão, um funcionário. Você precisa ser uma pessoa inflamada do Espírito Santo, para que aonde você chegar com o fogo do Espírito, tudo se incendeie, tudo pegue fogo. É este o fogo que nós queremos espalhar. Jesus falou: eu vim lançar fogo na terra, não foi isso? Foi. E para isso Ele entregou na minha mão e na sua uma pequena chama, mas é uma pequena chama que é capaz de incendiar o mundo inteiro. O fogo do seu Espírito. Vamos pedir isso a Deus? Nossa, vamos, Márcio do céu, que coisa boa. E não tem como, você falou de fazer memória, né? Não fazer memória porque é para atualizar, né? Mas me lembrei do dia que eu ao ouvir um sacerdote falando tanto de Jesus, do batismo no Espírito Santo, eu tive esse desejo. Falei: Jesus, eu quero. Esse padre, ele fala com Jesus, ele conversa. Foi um franciscano na minha paróquia, né? Ele, maravilhoso, era pároco na época. Apaixonado. Um amor tão grande. E aquele amor despertou o meu amor, né? Eu falei: eu também quero ter essa intimidade com Jesus. E ali, naquele dia, naquele encontro, era um seminário de vida no Espírito, e eu recebi essa graça do batismo. E confirmo o que o Márcio falou, essa renovação precisa ser todo dia, né? E com o Monsenhor Jonas, nosso fundador, a gente aprende assim: olha, não pede pouco não, pede para transbordar. Que essa graça venha sobre nós, porque nós enfrentamos tudo isso todos os dias. Eu confirmo como mãe, como esposa, o que nós enfrentamos todos os dias na nossa casa para educar os nossos filhos. É um gigante. É forte, mas mais forte que isso é o amor de Deus. Quer experimentar isso? Quer renovar esse amor de novo? Vamos pedir, André, ajuda aí, a música ajuda demais. Vamos pedir essa unção, essa graça ao Senhor agora, para que nós possamos de fato deixar o nosso coração incendiar e aí incendiar todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Por isso, nesse momento, peçamos com fé assim: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, traz unção a todos nós. Unção a todos nós, traz unção a todos nós, unção a todos nós. Vem, vem, Espírito Santo, vem.
Espírito Santo, traz unção a todos nós. Unção a todos nós, traz unção a todos nós, unção a todos nós. E aproveita desse momento e já vai pedindo com as suas palavras: vem Espírito Santo, trazendo a unção que eu preciso neste momento, a força que eu preciso. Espírito Santo, eu quero viver um novo Pentecostes neste dia, o Pentecostes para hoje, para este dia. Vem Espírito Santo, e peço para hoje, porque todos os dias quero me comprometer em pedir este Pentecostes, em pedir este Espírito, em pedir a unção necessária para este dia, para aquilo que eu preciso, e assim faz-nos transbordar nesta unção, Espírito, para que todos aqueles que estejam conosco sejam contagiados. Mais uma vez, canta assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, traz unção a todos nós, unção a todos nós, traz unção a todos nós, unção a todos nós. Não há outro jeito de evangelizar a não ser sofrer com Jesus pelo Evangelho. Você, fortificado pelo poder de Deus, não se esqueça, o poder de Deus está com você, e Ele não vai se perder. Mais do que nunca, nosso país, as nossas casas, as nossas famílias precisam ser despertados para Deus. Não podemos viver mais esse torpor. É urgente evangelizar. Não tenhamos medo. Não tenhas medo. É no louvor e na adoração que nós seremos despertados e convertidos em pessoas que vão despertar outros para Deus, para aquele que é santo. Esta é uma palavra profética, dita há bastante tempo, mas que se faz atual. Quero restaurar-te, diz o Senhor. Então desperta para o louvor e adoração. Desperta, meu Israel, meu amado. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou o teu Deus, um Deus apaixonado. Tu só precisas confiar em mim. Oh, meu Senhor, Deus. eu creio. E usando desta palavra, Márcio, que você trouxe, ir pelo mundo e anunciar a boa nova, nós usamos agora dessa canção nova para dizer isso para você, que você precisa apenas crer. E eu digo isso para mim, Paula, filha, Paula, creia. Aonde você está vivendo, as situações em que você se encontra, o momento da tua vida atual, creia em Deus, coloque fé. E você pode dizer com as suas palavras o que você quiser dizer ao Senhor. Se é a primeira vez que você faz esse diálogo com Deus, aproveita. Se já é a segunda, a terceira, a milésima vez, retoma. Mas diga do seu jeito: Senhor, eu estou aqui, olha, eu estou desse jeito. Minha casa está assim, mas eu quero dizer ao Senhor: entra, Senhor, e reina, toma o teu lugar. E a palavra ainda diz que sinais acompanharão aqueles que creem. E que sinais são esses? A palavra vai dizendo, tantos aqui: eles expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E nós, em nome de Jesus, nós dizemos mesmo: se afaste da nossa casa. E você pode dizer isso para a sua família, para o seu coração: eu quero renunciar a todo mal, eu renuncio a todo mal. Em nome de Jesus, eu renuncio ao mal na minha casa, eu renuncio ao mal dentro de mim primeiro, na minha casa, coração. Eu renuncio ao pecado. Eu quero dizer que eu creio em Jesus Cristo. Eu renuncio também, Senhor, a todo mal que vem atacando a minha família. Vem
rateiramente, né? Vem devagarinho, às vezes vem nos enganando, mas eu quero dizer que na nossa casa, na minha casa, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você que também passa por situações graves de doença, põe a mão agora, se você consegue, no lugar onde você está enfermo. Talvez seja o coração, você é cardíaco, talvez uma dor de cabeça que esteja te perturbando, tirando a tua paz, até mesmo tirando a tua fé. Diagnóstico que foram dados a você. Falta de esperança, muitos sem esperança nessa manhã. Muitos médicos já disseram para você: não tem mais jeito. Agora você pode dizer: eu creio, Jesus, em Ti. Eu espero em Ti. E contra tudo e contra todos, eu quero confiar no Senhor. Seja o que for que esteja preparado para mim, para minha casa. Agora entra a fé. Seja o que for, você não vai se revoltar contra Deus, porque Deus não quer a doença, Deus não quer a tristeza, não. Deus quer a felicidade, a sua felicidade. Mas que coração bom, que casa alegre é aquela que confia no Senhor apesar das dificuldades. Obrigada, Senhor, porque o Senhor hoje levanta um povo bem desperto para preparar a tua vinda, Jesus. O Senhor visita os hospitais, o Senhor visita corações, o Senhor visita pessoas com nomes, né? Se você precisa ouvir o teu nome, Adriana, Francisco, Márcia, o Senhor diz o teu nome, mas você mesmo que está experimentando esta graça hoje, peça isso para a sua casa, para você. Senhor, que eu seja repleta do Teu Espírito. Seja repleta do Teu Espírito. E peço mais, Senhor, que eu seja cheia a ponto de transbordar esta graça de Pentecostes. Eu quero transbordar essa graça de Pentecostes. Que essa graça de Pentecostes me atinja, mas atinja todos que chegam perto de mim, Senhor. Senhor, eu quero isso. Eu quero isso para mim, para minha família, para minha casa, para o meu trabalho, Senhor, para o meu local de trabalho, para os meus amigos, Senhor. Para aqueles que se achegam à Canção Nova, para aqueles que se aproximam da igreja, Senhor. Queremos ser vasos que te carreguem, mesmo com as nossas fragilidades. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não vê as nossas fragilidades, o Senhor vê o nosso coração. Eu quero ser essa que carrega o Senhor. Ele está em mim. Deus está em ti. Deus está em mim. Fala para quem está do teu lado aí na tua casa: oh, Deus está em ti, André. Deus está em ti, Paula. Deus está em ti, Márcio. Deus está em ti. Ti também, Val. Pode carregar Deus está em ti, ele. Viu, Valdênia? Amém. Carrega ele sossegado, Márcio, viu? Pode mesmo? levar ele sossegado. Mesmo se for uma latinha enferrujada. Mesmo com as suas misérias, mesmo que as pessoas, algumas podem dizer coisas de você sobre mim, pode carregar o Senhor sossegado. Você está levando ele. Amém. Viu? E ele chega, Val, não chega? Chega. Ou se chega. Quero ver o povo de Deus aí, que às vezes a gente acompanha o Sorrindo para a Vida só recebendo. Mas hoje a gente recebeu uma missão de anunciar, né? Não só receber o Cristo, mas também levar para aqueles que se achegarem até nós. Somos desafiados a dar também, né? Vamos levar, vamos levar. E aí, Val, quem rezou com a gente? Olha, eu quero agradecer, desculpa, a todos que rezaram conosco. Li todos os e-mails que chegaram no dia de hoje. Tem gente pedindo para responder. Na medida do possível a gente responde, tá? Se não der, por causa do tempo mesmo. Mas eu começo aqui com o Erivaldo e Comunidade São João Batista, lá em Cataguás, Minas Gerais. Vou pegar carona, porque é bem pertinho ali da minha cidade. E ele diz assim: amigos do Sorrindo para a Vida, quero agradecer por cada palavra proclamada. Quero dizer que nós amamos a Canção Nova, estamos fazendo rifa, vendendo material do Davi, produtos e tudo mais para ajudar a Canção Nova. Ele garantiu que vai fazer a transferência hoje. Então, ó, a gente está contando, hein, Evaristo? Como é que chama? Evaristo. Ô, Evaristo, obrigado. Isso mesmo, vamos animar nossa família Canção Nova. Também está participando conosco a Silmara Pinheiro. Ela diz assim: olha, não posso ficar sem a Canção Nova. Então é claro que eu fiz meu algo a mais, Val, porque cada dia a palavra de Deus me preenche. Também está conosco aqui partilhando, deixando o recadinho, Luiz Fernando, mas na verdade são 4 casais. É a Verônica que mandou o e-mail, ela é de Brasília, viu, Márcio? Ela diz assim: olha, um beijo pra você, minha conterrânea. É do Márcio. Ela diz Deus
te abençoe. Somos um grupo de 4 casais que se reúnem a cada 15 dias. E é claro, sempre movidos pela Canção Nova. E aí eles dizem que partilham a palavra e tudo mais. Mas ela falou assim, Val, numa dessas reuniões decidimos ajudar a Canção Nova. Fizemos uma rifa e o resultado dessa rifa será depositado hoje. Então ela está mandando hoje para nós também através da transferência. Um abraço para esses casais, para essas iniciativas. E aí eu quero encerrar com a Vera Lúcia Henrique. Ela diz assim, amo a Canção Nova. Quero dizer que fiz o meu algo a mais ontem. Adquiri os produtos do Saldão de São João. Continua, viu? Pedi para o meu filho, para o meu esposo, para mim, porque esta obra me faz muito bem. Tem me ajudado a ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, e eu tenho crescido muito. E aqui, junto com a Vera, tantos e tantos que disseram assim, contem comigo, porque hoje eu estou fazendo a transferência. Bacana, olha, Val, né? esse Saldão continua, esses materiais que estão aí na sua frente, né? O pessoal pode aproveitar. Entra lá no nosso site, loja.cançãonova.com. E, Márcio, eu quero só dizer que Brasília hoje decidiu participar, viu? Ah, é? Porque tem mais uma doação aqui, achei bonitinho. Vou ficar bem na fita, assim. Seu Antônio, Márcio. Seu Antônio, muito obrigado. Seu Antônio é um vigilante. E ele mandou, seu Antônio Assunção e a esposa Edivânia Rodrigues, ainda as filhas Maria Eduarda, Paulo Henrique, estão enviando R$30 para ajudar a Canção Nova, porque diz que amam a Canção Nova. Tá aqui, olha, os R$30 enviados. Quero aproveitar e agradecer o grupo de amigos de Vacarias que estão fazendo uma iniciativa para ajudar a Canção Nova também, e todos os grupos de amigos espalhados por esse Brasil. Que Deus abençoe toda a iniciativa que vocês têm feito, e também rapidamente quero mandar um abraço lá pro Japão. Logo ali. Certinho. Porque a minha sogra e o meu cunhado estão lá acompanhando, sorrindo pra vida nesse momento. Então, que bacana isso, né? Lá do outro lado do mundo, saber que tem Canção Nova chegando lá. Não é? Então, olha, beijo pra vocês aí. Aproveito aqui para dar uma dica para você também, que sabe que hoje é o último dia, o dia útil do mês, e que você quer ajudar a Canção Nova. Então eu vou dar uma dica para você ajudar a Canção Nova se ajudando. Nenhum de nós deveríamos ficar sem ter este livro. Nossa, eu já tô doida para ter. Olha, aqui embaixo está escrito assim, faça você também uma experiência com o Espírito Santo. Você que sempre ouviu falar desta graça chamada batismo no Espírito Santo, mas você não sabe se você já a recebeu, mas tem dúvidas. Você tem o desejo de viver essa experiência íntima, profunda com o Espírito Santo, ganhar por ele esse amor, que quem fecundou em mim foi o Padre Jonas, viu? Foi com ele que eu aprendi a amar assim o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Você viu que eu li um trechinho para você? Gente, esse livro inteirinho fala conosco. Por que você parou de ler? Até quem nunca gostou de ler, não tem muita facilidade. Os livros do Padre Jonas, eles são leituras que conversam conosco. Não tem como você sair do livro com dúvida, dizendo assim, não falou fundo ao meu coração, ou eu não entendi. Com a gente, né? Não, da pessoa que tem mais dificuldade em ler, até aquela que é mais culta, a pessoa faz uma experiência de Deus com o livro. Então eu estou indicando, esse é o mais novo, acabou de chegar. Nossa, novidade. O livro se chama Pentecostes Hoje, do Monsenhor Jonas Abib. Faça você também uma experiência com o Espírito Santo. Vai ser uma alegria receber os seus testemunhos da graça de Deus na sua vida por meio dessa literatura. Olha que coisa boa. E falando em graça de Deus, né? Nós estamos recebendo agora, como eu prometi no início do programa, tinha um convidado especial. Eu tenho certeza... Chegou? Chegou e acabou de sentar para deixar ele respirar, né? Porque deve ter subido as escadinhas. Paulo, desculpa, mas eu vou atravessar a mão aqui por cima. Sua bênção. Sua bênção. Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém do Pará. Coisa boa ter o senhor aqui conosco. Bem-vindo ao Sorrindo para a Vida, Dom Alberto. Muito obrigado. Bom dia, é uma alegria estar com vocês. Estar aqui na Canção Nova sempre faz com que a vida venha à tona, a vida que vem de Deus
no coração da gente. Muito obrigado. E a gente aproveita a presença do Dom Alberto, mas para perguntar para o senhor, né, como é que o senhor vê a importância da TV Canção Nova na diocese do senhor, né, na arquidiocese lá de Belém. Eu já estive lá. Aliás, quero mandar um abraço carinhoso para esse povo lindo que ama Nossa Senhora de Nazaré, que tem uma devoção linda, que passa para a gente volta com mais fé lá de Belém. Como é que o senhor vê a importância da TV para o seu povo de lá, primeiro, Dom Alberto? Primeiro que nós compartilhamos a mesma realidade, o mesmo sonho, justamente porque nós temos também televisão, a nossa Rede Nazaré de comunicação. Então, tudo aquilo que vocês vivem aqui, nós sabemos muito bem o que significa. A luta, né? A luta para manter esta obra de comunicação. E a Canção Nova está presente também em Belém. Na mesma torre nossa da TV Nazaré está a Canção Nova. Está a Canção Nova. Então nós compartilhamos esse mesmo sonho. Acho que a Canção Nova tem uma consciência muito clara de que hoje nós quebramos barreiras, que para a evangelização não temos outros métodos a não ser os meios de comunicação social. Eu vinha para cá e pensava nisso. Os condomínios que existem hoje, só nós conseguimos entrar. É verdade. Nós entramos e aí quando as pessoas que estão em casa, que colaboram para manter a Canção Nova, possam ter consciência de que você está evangelizando. Quando você ajuda a manter a Canção Nova, ou na Rede Nazaré, ou as outras televisões católicas, você saiba que está fazendo exatamente esta obra de caridade e de evangelização. A igreja não pode ficar sem esses meios de comunicação. De jeito nenhum. Monsenhor Jonas lançou um SOS, ouviu falar? SOS Canção Nova, diante, né, das dificuldades, né, que todos nós estamos vivendo, o nosso país está enfrentando, né, Roberto? Canção Nova também, mas um SOS em que todos se unem, né, a favor dessa evangelização. Vamos chegar lá. Se todos estiverem ouvindo agora a Canção Nova, ajudarem, a gente alcança o 100%, não é, Roberto? E veja que não se trata de dar fortunas. Ano passado nós fizemos um Congresso Eucarístico Nacional em Belém. Imagina o desafio. Quando começamos a construir o Congresso Eucarístico Nacional, eu disse que nós íamos fazê-lo com a oferta da viúva pobre. E assim aconteceu. Terminamos um Congresso Nacional sem dívidas. E nós queremos que os nossos meios de comunicação, e hoje, é claro, eu me dirijo especialmente a quem ajuda a manter a Canção Nova, eu quero convidar todos vocês, convocar para esse SOS que o Monsenhor Jonas lançou, a fim de que nós consigamos chegar aos 100%. O desafio é grande, mas penso que vocês também têm consciência disso, que a igreja cresce mais nos momentos de crise. O Márcio estava falando disso, né? Quando cresce mais, quando parece que não há recursos no mundo, está todo mundo em crise, aí Nosso Senhor, Ele mostra a força da sua providência. Eu quero agradecer muito algo que o senhor acabou de dizer, Dom Alberto, por ser o Senhor, por ser um bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Um sucessor dos apóstolos, dizendo para cada um que está acompanhando agora, que quando mantém esta obra no ar, está fazendo um trabalho real de evangelização. Porque é um grande risco da gente sempre desprezar o que a gente mesmo faz, de achar que o nosso donativo é muito pequeno, que é insignificante, que dentro do conjunto não vai fazer a diferença, que quem evangeliza é quem tem o microfone na frente. E quando o Senhor, com essa propriedade, não é, que o Senhor sempre teve e tem, nos afirma que quem mantém uma obra de evangelização através dos meios de comunicação, sustentando essa obra como a gente já sabe que está fazendo um trabalho real, efetivo de evangelização. Muito obrigado. De nada, é uma grande alegria. E as coisas são assim mesmo. Eu penso, o tempo que eu gasto diariamente em rádio, televisão, internet, jornal, alguém vai dizer assim, como é que o senhor dá conta?
é o zelo do Evangelho. A palavra de São Paulo, ai de mim, se eu não evangelizar. Então, o fato de ter programa diário de rádio, televisão, programas às vezes longos, isso significa muito. Por exemplo, todos os dias, na Canção Nova e na TV Nazaré, eu tenho Palavra de Vida Eterna. E quantas pessoas por esse Brasil afora eu encontro e dizem: começa o dia com o Senhor. Nossa. Né? A Canção Nova está prestando esse serviço também. Dom Beto, eu quero agradecer em nome da Canção Nova, mas também em nome de tantos telespectadores como eu, que ao escutar a voz do Senhor, de verdade, uma voz doce. Eu sou dos primeiros retiros populares. Eu fiz desde o primeiro até agora, né? Que o Monsenhor ainda nos incentiva a continuar. E eu sei que muitos em casa queria agradecer a presença do Senhor, a sua fidelidade, e queria pedir a bênção do Senhor, né? Para quem está em casa agora, as famílias que acompanham o Sorrindo para a Vida, para a gente aqui que está trabalhando. Com muita alegria, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Amém. Bom encontro, né? Continuamos com o jubileu dos 50 anos. O senhor fica à vontade, viu, Dom Alberto? Muito obrigado. Obrigada mesmo. Coisa boa, Márcio, ter Dom Alberto aqui com a gente, hein? Eu acho. Eu gosto muito. Bom demais. Jubileu dos 50 anos da Renovação Carismática Católica, para quem está em casa, né? Acompanhando conosco. Quem é aqui da região está para lá de convocado para vir para cá, que ainda tem espaço na Canção Nova. Tá lotado, mas ainda tem espaço. Não deixar de fazer experiência dessa graça, não é verdade, gente? Meus irmãos queridos, hoje, último dia útil do mês, nós estamos aqui fechando o mês de junho hoje. Você que não tinha tido oportunidade, que se esqueceu, não é? O tempo não ajudou muito, ou até mesmo não tinha se convencido até agora, mas nesse momento Deus tocou no seu coração. A Canção Nova é uma obra de Deus, mas que não se faz sozinha. E hoje nosso Senhor quis que você ouvisse esta palavra e se sentisse movido a colaborar com esta obra. Nós precisamos fechar, encontrar, reunir, receber esses 100% de arrecadação necessários para pagar as nossas despesas, não ficarmos com dívidas e manter no ar essa obra evangelizadora. Hoje, nesse último dia, nós alcançamos 66%. Faltam 34%. Falta 34%, faltam 34% e temos esse dia de hoje para trabalhar. Não é? Você que é sócio, eu não vou ficar aqui explicando os meios pelos quais você pode nos ajudar, porque você já sabe. Não é? Inclusive, você já escolheu o seu meio. Você que ajuda pelo boleto, só abro aqui um parêntese. Você pagou o boleto desse mês e gostaria de nos ajudar um pouquinho mais? A Paula está te mostrando aí, tem uma tarja laranja no meio do boleto e com os dados próprios desta tarja, você pode fazer um depósito identificado e nos ajudar um pouco mais. Sim. Aqueles que estão ligadinhos na internet, mesmo que tenham ajudado pelo boleto, você pode lançar mão dos meios online, escolher um e nos ajudar. Inclusive aqueles que disserem assim: olha, Márcio, eu ajudei, estou vendo aí a necessidade, estou tranquilo para ajudar, só que eu quero que não venha para este mês essa colaboração. Eu vou ajudar no cartão de crédito, porque eu ajudo agora, mas eu vou pagar isso depois. Também você pode ajudar, né? Pelo cartão de crédito. E para mim, sim, um dos meios preferidos para a gente ajudar a Canção Nova é através dos materiais de evangelização. Por quê? Ajuda de vocês. Porque assim a gente está pertinho de você na sua casa. Você gostaria de um dia ter a visita do Monsenhor Jonas Abip batendo na porta da sua casa dizendo assim: ó, senta aí no sofá. Nossa, hein? Que hoje eu quero falar com você. É você isso. Não tá fraco não, né? Porque até a gente da comunidade a gente sonha. Mas é isso. Mas é isso que um livro faz. Você sabia, Paulo? Eu ouvi isso outra vez. Porque o Monsenhor é um, né? E nós somos tantos, né? Um escritor, ele dizia assim, que você ler um bom livro é conversar com as melhores mentes do mundo, inclusive com aqueles que já morreram. Gente, vamos carregar eles na bolsa. Então você pode ter aí, olha, o Monsenhor na sua casa, sentando com a sua família, conversando com você e te trazendo uma palavra de Deus. O livro de hoje, que eu indico de boca cheia, de coração transbordante,
é o livro Pentecostes Hoje, do Monsenhor Jonas Abib, que tem embaixo do título um desafio: faça você também uma experiência com o Espírito Santo. Meu querido, você não pode ficar de fora. Minha irmã, esse livro é um presente para você. Que indicação, hein, Márcio? E olha, sabe que ele escreveu, ele fez a apresentação do meu livro? Bom, Monsenhor Jonas, tô fraca não, gente. Olha que bonitinho que ele falou aqui, ó. Você lerá esse livro num fôlego, lhe garanto. Vai lhe fazer muito bem. Vai falar sobre família, e falar sobre família não é tão gostoso? Boa leitura e bom proveito. É certo que você vai recomendar aos outros. Esse Monsenhor, ele é generoso demais, né? Eu tô falando do meu livro, Como Ser Feliz em Família, que eu indico. Não indico sempre, né? Porque a gente fica meio tímido de falar dos nossos produtos. Mas a gente não pode ficar tímido, não. Primeiro porque não é nosso, mas é da Canção Nova. E a gente fez com tanto carinho e amor para ajudar as famílias que tanto precisam. Vamos lá? Vamos ajudar a Canção Nova? Como faz para adquirir? Só ligar, Márcio, 12-3186-2600 ou acessar loja.cançãonova.com. Tem todos os livros do Márcio. Tá chegando mais coisa aí, que o Márcio, que eu sei que ele tá trabalhando sem parar, que ele não para mesmo. Mas enquanto não chega o novo, né? Tem uns recentes aí, 30 minutos para mudar o seu dia e tantos outros, né? Do Márcio, do Monsenhor. Acesse e já garanta o seu e ajude a Canção Nova a chegar ao 100%. Quem nos acompanhou até agora, Paulo, disse assim: eu amei vocês, gosto de vocês, mas eu não sou sócio e gostaria de ajudar. Meu querido, você não precisa ser sócio para ajudar. Para ajudar, a gente tem braços abertos do tamanho do mundo para receber você. É só você querer mesmo. Hoje, durante todo o dia, nós vamos estar passando aí na nossa tela as contas para você colaborar também com esta obra e ajudar a manter este canal. Ou acessa, né? Você pode acessar o nosso site clube.cançãonova.com. Ali tem todas as nossas contas. E se você quiser, se não quiser procurar, quiser ir direto, basta digitar lá no seu computador: contas.cançãonova.com. Pronto. Que aí já abre direto as contas, né? contas.cançãonova.com. Tá na tela, olha que legal. Você anota, você ajuda. Pronto, tá bom? Contas.cançãonova.com. Tá combinado, Márcio? Vamos lá? Vamos lá. Márcio, obrigado pela tua presença, bom final de semana. Pra você também, Paulinho. Beijo, Val, toda a equipe aqui. Graças a você, sócio, a gente está transmitindo esse evento lindo. Continue com a programação da Canção Nova. Obrigado, André. Que agradeço. Florencio, André Alves. Deus abençoe a cada um. É isso aí. Até amanhã, pessoal de Juiz de Fora, na igreja Nossa Senhora de Lourdes. Vou estar chegando aí às 7 horas da noite, beleza? Vamos juntos então. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, vem, vem. CançãoNovaPlay.com. Assine já!